Olá, eu sou Vânia Borghetti, vice-coordenadora de Relações Internacionais do CBPS, coordenadora da CBARE, e hoje vamos definir sustentabilidade, um termo que está tão na moda, que tantos vêm usando, mas que na verdade poucos entendem a verdadeira dimensão desse conceito. Começo por dizer que sustentabilidade é um conceito contábil, ele nasce na contabilidade. Quando é que nós dizemos que uma empresa é sustentável do ponto de vista contábil? Quando ela, em primeiro lugar, ela apresenta resultado econômico positivo, que a gente conhece como lucro. Por quê? Porque uma empresa nasce para poder gerar valor para os seus stakeholders, para a sociedade como um todo. Mas ela precisa ter o cumprimento dos seus propósitos. E a não ser que ela seja uma ONG ou uma entidade sem fins lucrativos, o grande propósito dela é remunerar o capital. Então, ela precisa arcar com seus custos e produzir receitas que não só cubram esses custos, mas consigam gerar um resultado econômico positivo depois de compensar tais custos. Então, o lucro é fundamental. Mas ela só será considerada sustentável do ponto de vista contábil se ela apresenta lucro não apenas no exercício presente, referente ao último período reportado, mas ela demonstra ter condição de continuar a apresentar o mesmo lucro durante um período indefinido de exercícios no futuro, ou seja, ela tem condição de continuar a apresentar lucro na dimensão de longo prazo, não apenas algo eventual que aconteceu no período que se encerrou. Ora, suponha que a nossa empresa ela seja extremamente lucrativa, ponto inicial e fundamental para ela atender ao pré-requisito de ser sustentável. Só que ela usa uma matéria-prima que é escasso na natureza. E a nossa empresa usa essa matéria-prima de forma depredatória. Ela usa essa matéria-prima sem poupar, sem repor, sem conservar, sem mitigar os efeitos do uso dessa matéria-prima. Se essa matéria-prima é escassa, mais cedo ou mais tarde ela vai ser exaurida na natureza. E se ela é a base da geração do produto que gera a receita da nossa empresa, provavelmente não, certamente nossa empresa não é sustentável, porque ela não vai conseguir manter o seu nível de lucratividade no futuro se ela desrespeita os limites ambientais da sua atividade. Num segundo exemplo, suponha que o problema da nossa empresa não seja ambiental, não seja disponibilidade de matéria-prima, mas seja social. Por exemplo, a nossa empresa depende de talento humano para transformar a matéria-prima no produto. Um talento humano muito bem treinado e capacitado para isso. Só que a nossa empresa trata os seus funcionários como lixo, sem respeitar benefícios, direitos, dignidade humana. Bom, mais cedo ou mais tarde, aquele coitado que trabalha para essa empresa vai pedir demissão e vai trabalhar no concorrente. E se a fama de mau empregador da nossa empresa se espalha, ela dificilmente vai conseguir repor esse talento humano que faz a transformação da matéria-prima em produto. Se ela não consegue repor o funcionário bem treinado que saiu por outro igualmente qualificado, o produto da nossa empresa vai começar a sofrer em termos de qualidade. E a partir do momento que os clientes começam a perceber que a qualidade do produto está caindo, eles vão deixar de comprar o produto da nossa empresa e vão comprar o produto no concorrente. Igualmente, nossa empresa não é sustentável, porque ela não vai conseguir manter os mesmos padrões de lucratividade. Num terceiro exemplo, suponha que a nossa empresa não tenha problemas ambientais ou sociais, mas ela utiliza práticas de governança corporativa não muito recomendáveis para fechar contratos, para obter novos clientes,
para divulgar os seus relatórios, para poder tomar a sua decisão de forma equânime, transparente e correta. Ora, mais cedo ou mais tarde, o desrespeito às boas práticas de governança corporativa dessa nossa empresa acabam chegando ao mercado. E essa empresa, com a sua imagem afetada, ela dificilmente vai conseguir novos contratos ou manter os contratos atuais no seu vencimento. Igualmente, nossa empresa também não é sustentável. Então, longe de sustentabilidade ser sinônimo de ambiental, social e governança corporativa, uma empresa só preenche minimamente os critérios para ser considerada sustentável se ela apresenta os 4 pilares: o econômico, o ambiental, o social e a governança corporativa. Precisamos dos 4. Nenhum deles é dispensável nesse jogo. Todos eles são fundamentais. Mas por que eu digo que minimamente ele depende desses 4 pilares? Porque o conceito de sustentabilidade pode ser ainda melhorado se nós adicionarmos outros 4 fatores. O primeiro é a dimensão de longo prazo. Sustentabilidade tem tudo a ver com longo prazo. Nós, em finanças, temos uma certa tendência por parte de investidores e de executivos de concentrar nas questões de curto prazo e ignorar o longo prazo. Em sustentabilidade, isso não funciona. Por quê? Porque nós não conseguimos despoluir uma bacia contaminada em alguns anos. Nós não conseguimos recompor uma floresta devastada em algumas gerações. Ou você coloca o ingrediente de longo prazo na receita do bolo de sustentabilidade, ou você não tem sucesso de atingir o conceito de sustentabilidade. Ao contrário, porque geralmente quando a gente está investindo em alguma coisa que o retorno está demorando a vir, a gente tende a pensar que aquilo não está dando certo e a gente interrompe o processo. Em sustentabilidade, o retorno demora mais a vir, mas ele é ainda mais fundamental do que o retorno financeiro, porque dele depende a continuidade não apenas do seu negócio, mas a continuidade do planeta, a continuidade do bem-estar social, a continuidade da dimensão econômica como um todo. Então, nós não podemos deixar de investir em sustentabilidade. Nossos avós talvez não soubessem as consequências das escolhas que eles faziam no passado. Se soubessem tanto de sustentabilidade quanto nós sabemos hoje, talvez tivessem feito escolhas diferentes. Nós não temos a mesma desculpa que os nossos avós. Nós hoje sabemos. E se não agirmos hoje em função da retornos que só virão no longo prazo, são as gerações dos nossos filhos e dos nossos netos que vão pagar o preço da nossa inércia ou do nosso comodismo. Então, longo prazo precisa estar lá. Um outro componente indispensável é a inovação, porque nós não queremos que a empresa tenha que escolher entre ser sustentável e ser lucrativa, mas que ela encontre caminhos para manter a lucratividade com menor impacto nas questões ambientais, sociais e de governança. Isso é possível? Certamente é. Se você se lembra, há 30, 40 anos atrás, quando se começou a discutir efeitos climáticos, os grandes vilões eram aerosol do desodorante ou o gás emanado do ar-condicionado e da geladeira. Ninguém deixou de usar desodorante ou de ter ar-condicionado ou geladeira. Quando se identificou o problema, a ciência entrou em ação com novas tecnologias que nos permitem manter aquilo que nos traz conforto, mas com menor dano nas questões ambientais que são enfrentadas. Então, com inovação, com caminhos novos,
nós conseguimos encontrar soluções para os problemas de sustentabilidade. Mas só encontraremos respostas se a gente fizer as perguntas. Então, precisamos ter um caminho aberto para a inovação. E um grande aliado para isso é a tecnologia, porque antes a gente fazia as escolhas e tínhamos que esperar a maturidade do processo para ver a sua efetividade. Hoje, com tecnologia, nós traçamos cenários, nós fazemos simulações, nós conseguimos testar a resiliência, conseguimos testar a efetividade e tomar decisões muito mais robustas no momento presente, porque temos um grau muito maior do possível efeito dessas decisões no futuro. Então, tecnologia veio para ficar e pode ser um grande empecilho, mas pode ser um grande aliado. O mais difícil para a gente atingir sustentabilidade é talvez esse oitavo componente: mudar a cultura, mudar a forma de pensar do ser humano, porque o ser humano é teimoso. Ele gosta de fazer aquilo que ele já sabe e está acostumado a fazer. E ele é avesso a mudanças. Mas nós precisamos mudar, porque o caminho atual, ele não conduz à sustentabilidade. Então, resumindo, sustentabilidade não é sinônimo de ambiental, social e de governança. Ele precisa de muitos fatores para ser alcançado, mas é um conceito fundamental. Se sustentabilidade é tudo isso, por que nós vemos geralmente o termo sustentabilidade sendo aplicado muito mais como sinônimo de ambiental, social e de governança corporativa? Por causa do que vemos nesse gráfico. Em termos financeiros, contábeis, apenas 75% dos relatórios divulgados usam bons padrões de reporte. Apenas 75% desses relatórios são auditados e apenas 60% deles usam bons padrões éticos. Em sustentabilidade, no que diz respeito a ambiental, social e governo cooperativo, estamos muito distante dessa realidade financeira que ainda pode ser melhorada. Apenas 10% dos relatórios feitos usam bons padrões de reporte, apenas 3% é assegurado e apenas 5% se preocupa com ética. O caminho a ser percorrido para a gente melhorar a transparência no que diz respeito às questões ambientais, sociais e de governança é muito maior. E por isso ele é o foco das grandes atenções. Mas sustentabilidade não é renúncia ao retorno financeiro, muito pelo contrário. Ela é a base fundamental a partir do qual a gente vai construir empresas que sejam mais sustentáveis. Um abraço!